Olá, boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea no YouTube. O tema da palestra de hoje é a iniciação. E que para que possamos iniciar esse tema, nós vamos primeiro fazer uma reflexão conjunta sobre o significado dessa palavra. E a partir dessa reflexão, nós caminharemos junto ao longo de 30 minutos, mais ou menos, que é o período que teremos essa conversa, quando então abriremos para perguntas no chat do YouTube. Iniciação. Início. Reinício. Renascimento. Amigos, o ser humano, ele conhece profundamente o processo de nascimento natural. Aquele processo que faz parte de todas as ondas de vida dessa natureza. Nascimento, crescimento e morte. Esse processo natural, que é tão conhecido de todos nós, ele tem os seus limites claros e evidentes, em que percebemos hoje de forma muito fácil de ser percebido em todo o desenvolvimento da ciência, da religião, da economia, da política. Por isso clama a necessidade de algo novo, um renascimento. E qual é a base possível de um renascimento? Existe, sim, uma base possível de um novo nascimento. E através do processo de iniciação, que esse renascimento se dá, cuja base é um dos grandes mistérios da história da humanidade. Mistério, mas por contradição. É algo tão simples que está mais próximo do que mãos e pés. Esse elemento, que é a base que possibilita todo o processo de renascimento, é conhecido aqui na Rosa Cruz Áurea como átomo centelha do espírito. Átomo ígneo do espírito, do fogo do espírito. Ou o botão de rosa, ou a rosa, que representa de forma magnífica todo o potencial de desenvolvimento humano, de pureza, de beleza, de elevação. E esse átomo centelha do espírito, esse botão de rosa, que, como mencionado na Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, é conhecido de várias tradições. Podemos exemplificar duas. No budismo é conhecido como a flor de lótus. No taoísmo, o Tao. E sob essa base, e a partir dela, por meio de um processo iniciático, é possível o renascimento. É possível que o ser humano renasça estruturalmente e, a partir de então, se torne, de fato, um novo homem. Logo, o grande mistério por trás de todos os processos iniciáticos originais é que o homem, que o ser humano é um ser dual. Ele tem, sim, uma consciência natural, cujo nascimento natural propiciou o seu desenvolvimento até um limite. E ele tem, em estado potencial, a possibilidade de um renascimento estrutural a partir dessa consciência que chamamos de átomo centelha do espírito, que chamamos de rosa, que possibilita ao homem reconhecer-se como ser dual e, a partir de então, se reescrever, a partir de então, renascer por meio de um processo iniciático. No passado, os processos iniciáticos eram conhecidos de duas maneiras fundamentais. E todos esses processos iniciáticos originais estavam ligados a este mesmo princípio. Um ser humano que se defrontava no desafio de se perceber um ser dual, com uma consciência predominantemente material e uma consciência ainda em estado latente e espiritual.
E o processo de iniciação é um processo de reconhecimento, e a partir do reconhecimento, um renascimento. Duas formas, no passado, eram utilizadas para esse processo. Uma desses processos de iniciação do passado era conhecido como a divisão da personalidade. A divisão da personalidade era algo utilizado no passado, mas que hoje tem uma limitação estrutural muito clara, que vamos explicar a partir dos elementos fundamentais dos quais precisamos para compreender como se dão esses processos iniciáticos, como eles se manifestam, como eles são possíveis para a humanidade. Bem, havíamos dito que dois eram os processos utilizados no passado. O primeiro, a divisão da personalidade, o segundo, a cultura da personalidade. Logo, precisamos conhecer, então, fundamentalmente, o que vem a ser a personalidade humana. Para tanto, precisamos compreender que o ser humano é algo mais complexo que só uma estrutura material. Todos nós sabemos que o ser humano tem um corpo material. E esse corpo material equivale em estrutura ao reino mineral. Mas além do corpo material, o ser humano dispõe de outros corpos. O corpo etérico, ou o corpo vital, que tem essa forma ao redor do corpo físico. Equivalente no nosso reino de vida a os seres que possuem o físico e o vital etérico, nós temos o reino vegetal. Além do reino vegetal, nós dispomos de o corpo, além do corpo vital, nós dispomos do corpo astral, ou o corpo dos desejos. Esse corpo dos desejos, ele equivale em estrutura ao reino animal. Nós nos equivalemos aos animais dessa natureza. E esse corpo dos desejos, o corpo astral, ele tem uma característica muito interessante. Ele nasce na adolescência. O jovem, quando ele recebe, brota a sua estrutura individual, a sua individualidade, a principal característica desse momento da nossa vida é o desejo. Até a adolescência, o desejo fundamental era simplesmente um desejo etérico. Era uma ligação etérica com os pais, um alimento etérico dos pais. Quando o ser humano se torna o que nós chamamos de adolescente, ele se individualiza e logo ganha o corpo astral. Além do corpo astral, existe o que chamamos na escola da Rosa Cruz Áurea, a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, um princípio mental. Por que princípio mental? Porque o ser humano ainda não atingiu a posse plena de um corpo mental. E essa característica fica muito clara quando nós nos observamos e percebemos de forma muito evidente no nosso dia a dia que nós somos dominados pelos nossos desejos. A nossa razão tenta contrabalançar, mas os desejos são tão poderosos como um animal raivoso que nos toma de assalto e às vezes causa situações embaraçosas para nós mesmos. Porém, apesar dessa questão estrutural, o ser humano é um ser quádruplo. A personalidade humana é quádrupla. A nossa consciência, conforme compreendemos, ela é concêntrica. É uma consciência focada principalmente nas nossas estruturas mais sutis, porém concêntrica. Na tentativa de divisão de personalidade, para atingir a iniciação, ou seja, para desenvolver experiências nos campos mais sutis, e a partir dessas experiências ter um conhecimento profundo e um reconhecimento de como trabalhar com esse princípio divino, o ser humano utilizava o que hoje chamamos de projeção astral. Parte sutil da personalidade, uma parte principal do corpo astral, ela é transferida para as regiões mais sutis da nossa vida, e, em tese, se adquiria experiências
nesses campos mais sutis. O problema é que esse processo se encerrou para a humanidade para que ela atinja, de fato, o objetivo original da iniciação, que é o contato fundamental com essa outra consciência divina dentro de cada um de nós. Por que se encerrou? Pelo mesmo motivo que percebemos de forma muito objetiva a nossa condição atmosférica. Hoje vivemos um mundo em que não existe uma pureza atmosférica. O que chamamos de poluição, o que chamamos de degradação ambiental, tem um reflexo muito claro e evidente nos campos mais sutis. O que permite, ou melhor, o que não permite com que um ser humano que busque um processo de vivências espirituais legítimas, fidedignas, nesse campo mais sutil, ele não vai encontrar. Ele vai encontrar o quê? Confusão, desarmonia, ilusão. A pureza que no passado, e quando nos referimos aqui no passado, anterior à era cristã, principalmente para o Oriente, hoje ela já não existe mais. O que fez com que essa porta de processo iniciático fosse fechada, cerrada. O outro processo iniciático, conhecido como cultura da personalidade, ele também se baseia nesses elementos da personalidade. Mas se, por um lado, a divisão da personalidade, como o próprio nome diz, significava um deslocamento dessa consciência concêntrica para uma consciência mais sutil, que buscava experiências fora da estrutura concêntrica, a cultura de personalidade, ela tenta, ou tentava, a partir de um processo de purificação, atingir, da mesma maneira, uma consciência da alma. A estrutura de personalidade, a própria estrutura de personalidade, é o objetivo fundamental desse processo de cultura de personalidade. Contudo, assim como no processo de divisão de personalidade, o aprofundamento da matéria que o ser humano natural optou em viver, vivenciar, experimentar, fez com que esse processo de purificação fosse impedido de ser realizado em sua plenitude, porque também encerrou essa porta. Porém, existe uma lei divina. Deus não abandona a obra de suas mãos. Existe um plano divino para o mundo e para a humanidade. E esse plano, ele pode ser representado por uma figura muito simples, mas que nos representa. Que é uma figura que podemos entender que nós, de braços abertos, representamos como que uma cruz. E no centro dessa cruz existe como um sol, um princípio divino que está em estado latente e pode ser desperto. O novo processo que é passível de ser utilizado num processo iniciático nessa chamada era cristã, é o processo da substituição de personalidade. A partir de um contato direto, não mais indireto, conforme os processos anteriores, mas sim um contato direto com essa consciência da rosa, a consciência da alma. E o que esse processo permite ao ser humano e como ele se dá? Bem, havíamos dito que o nome desse processo é substituição da personalidade, ou, de forma mais comum, na literatura da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, a transfiguração ou o renascimento estrutural. Para que esse renascimento estrutural possa ocorrer nos dias atuais, o ser humano precisa ter um contato direto com a sua dualidade. E o aspecto fundamental que permite esse contato é algo que chamamos de anseio de libertação. Um desejo profundo e sincero que funciona como um radiotransmissor, uma emissão de um socorro, um auxílio para que possamos perceber
o sentido original da vida. Em geral, chamamos esse processo, às vezes, de uma crise existencial, de um conflito existencial, de uma necessidade profunda de entender e procurar responder às 3 questões fundamentais. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. E nesse processo, e a partir desse processo, de intimidade e contato profundo com esse aspecto, que é um aspecto que está mais próximo que mãos e pés, o ser humano reconstrói toda a sua estrutura de personalidade. Do etérico, do astral e do mental. De tal forma que haja uma substituição, sim, glorificada. Porém, não é nada que possamos dizer surpreendente para o mundo. É um processo interior, sutil, que ocorre de forma sutil na nossa mudança de estado de consciência. E para que a gente possa perceber esse processo de forma muito concreta, na nossa realidade concreta, e não como algo mágico, cinematográfico, mas algo concreto, precisamos ter mais um elemento que vai nos auxiliar. E esse elemento também está representado ali no símbolo da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Esse elemento é o triângulo. Amigos, além da personalidade quádrupla, que também é representado pelo quadrado, o quadrado renovado, nós temos 3 graus de consciência que, se num processo de renovação estrutural forem transformados, eles se tornam em 3 santuários. Esses 3 centros que hoje são dominados pelo nosso ego natural, eles são o sentir, o pensar e o agir. 3 centros de força que, em um processo de mudança estrutural, se tornam em 3 santuários que reconstroem numa nova forma de sentir, permite um novo pensamento, e aí acontece a grande mudança. Esse que é o santuário da vida, é o santuário que permite uma nova atitude de vida, que é a grande mudança estrutural que a humanidade tanto precisa. Se ficarmos só no aspecto do coração, embora seja um aspecto fundamental, não haverá uma mudança estrutural. Se ficarmos só no aspecto mental, ainda que haja uma renovação do pensar, não haverá uma mudança fundamental. Porém, quando esses 3, coração, cabeça e ação, como um triângulo equilátero, equilibrado, de 3 lados iguais, se formar, ele se torna um triângulo ígneo, um triângulo de fogo. E o ser humano, por esse processo iniciático de renascimento, a partir de um contato direto, consciente com a alma, com esse átomo centelha do espírito, pode renovar-se a si mesmo, porque o que somos senão sentir, pensar e agir. E essa renovação estrutural, e é essa possibilidade real e concreta na nossa vida que nos convida à escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. A humanidade vive um momento espetacular, maravilhoso. Esse momento nós chamamos de a Era de Aquários. Aparentemente, é um momento de angústia. Mas vivemos um momento de profunda luz, claridade. A luz revela de forma precisa a nossa realidade de vida. Revela de forma precisa os desenganos de uma vida puramente orientada em um sentido só, o sentido natural. Mas se o ser humano não é só isso, se o ser humano é um ser que, além desse sentido natural, como se fosse
uma haste horizontal da linha da vida. Nós temos toda uma vida como uma linha do tempo a seguir. Se nós só tivermos essa vida, nós seremos como uma linha do tempo com grandes oscilações em momentos de alegria, momentos de tensão, momentos de sofrimento, momentos de alegria, mas em termos de tendência, amigos, continuamos a ser sempre a mesma pessoa. É preciso que um novo elemento seja descoberto. E esse elemento existe. E esse elemento é passível. E esse elemento é o elemento divino dentro de nós. E o caminho pelo qual ele é atingido é o caminho da iniciação. Esse elemento nos dá a percepção da eternidade no tempo. O que muda completamente essa nossa tendência natural. Ela nos eleva como ser humano. E amplia nossa percepção, nosso sentir e nosso agir nesse processo. E para finalizar essa fala e abrirmos para ver se temos algumas perguntas, alguns questionamentos, gostaríamos de deixar bem claro que, em primeiro lugar, é preciso que o ser humano busque dentro de si como um lutador, como um guerreiro, como um cavaleiro do grau, um contato íntimo com essa outra consciência. Essa outra consciência que está presente em cada um de nós. Essa consciência que simbolicamente é dito está mais próxima do que mãos e pés. Por que não ouvimos essa consciência? Porque simplesmente, em primeiro lugar, não sabemos disso. O saber, o conhecimento, por isso se diz nos evangelhos, meu povo se perde por falta de conhecimento. O saber é necessário e é revelador. Em segundo lugar, por que não ouvimos? Porque somos condicionados a pensar, a sentir e agir. Sempre da mesma maneira. Como que viciados em nós mesmos. Mas é possível uma ruptura. É necessário uma ruptura. É fundamental e possível que rompamos com esse padrão que nós criamos para nós mesmos. Mas sozinhos não é possível. Por isso, existe uma outra consciência. E essa consciência tenta se manifestar para nós e se manifesta quando nos tornamos como um vaso vazio. Como, num momento mágico de nossa vida, nos aquietamos como que alguém que pede um auxílio. E essa voz começa a nos dizer e nos orientar todo o caminho espiritual. Esse é o grande revelador. Esse revela as veredas do Senhor dentro de nós mesmos. E é por esse caminho, é por essa revelação interna, que é possível o processo iniciático cristão para a era de Aquários. Esse processo iniciático tem outro nome. Chama-se auto-iniciação. O ser humano, na era atual, na era de Aquários, ele não depende. E não é bem sucedido se o tentar. Utilizar terceiros. Ele depende fundamentalmente da sua coragem de avançar no seu ser mais profundo e reconhecer lá dentro o que todos nós temos. Um princípio divino. E a partir desse reconhecimento, ouvir essa voz e nos abrirmos à busca. Existe uma música muito bonita que descreve uma fase inicial desse processo, que é conhecida de todos nós, que chama-se Caçador de Mim. Mas também existe uma poesia da Cecília Meirelles, que foi musicada, que fala, nem aquilo a que me entrego faz-me ter contentamento. E existem várias passagens de músicos, de poetas, manifestações artísticas que revelam esse grande mistério, essa grande possibilidade, essa força potente que cada um traz em si. O que falta
Muito pouco. Falta a coragem de avançar. Amigos, vamos verificar se nós temos algumas perguntas. Se tivermos, vamos tentar responder. Se não, colocaremos mais algumas ideias sobre o processo iniciático. Temos uma pergunta do nosso amigo Márcio Góes, de Porto Seguro. Existe iniciação ritualística na Rosa Cruz Áurea? Existe iniciação ritualística na Rosa Cruz Áurea? Márcio, obrigado pela sua pergunta. A Rosa Cruz Áurea dispõe de alguns rituais? Sim, dispõe de alguns rituais. Mas esse processo, alguns rituais utilizados pela Rosa Cruz Áurea, eles não são uma base de apoio da nossa estrutura egóica. Então, para que a gente possa pensar em ter apoio em rituais, nós temos que vê-los como instrumentos de trabalho, como verdadeiras fórmulas alquímicas de trabalho. Por isso que na Rosa Cruz Áurea, os alunos, eles não recebem rituais no início do seu trabalho. Só a partir do momento que os alunos da Rosa Cruz Áurea vencem a primeira etapa, ou pelo menos se esforçam sinceramente em vencer a primeira etapa do processo, que é chamado o autoconhecimento, é que é possível utilizar um ritual, não como solução de um processo iniciático. Não. Nenhum ritual nos gabarita para realizarmos o processo iniciático. Esses rituais, eles são bases de apoio se vencermos o primeiro grande desafio, que é, como havia dito, reconhecermos sinceramente esse ser divino dentro de nós. Caso contrário, qual é o nome dele? Desculpa. Caso contrário, Márcio, desculpa. Esses rituais podem ser um fortalecimento do nosso ego. E, ao invés de se tornarem uma porta aberta para um renascimento, eles podem reforçar o velho e fechar a possibilidade anímica de alma de libertação. Então, os rituais existem, mas, sendo muito sincero, eles não são o fundamento mais importante. O fundamento mais importante é a coragem de buscar dentro de si próprio essa consciência que nós sentimos ela, como nos diz lá o Renato Russo, saudade do que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Como é possível a saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi? A consciência da alma, a consciência anímica, ela se manifesta como uma nostalgia, mas ela precisa ser concreta na nossa consciência. E ninguém, e nenhum ritual vai nos auxiliar nessa tarefa se nós mesmos não a enfrentarmos. Obrigado pela sua pergunta. A Érica do Rio de Janeiro. A pergunta dela é se a alma é o mesmo que o espírito. Érica, obrigado pela sua pergunta. A alma, e muito obrigado porque nós não falamos e falamos muito sutilmente do que vem a ser o espírito. Nós nos referimos como átomo centelha do espírito. A alma, o nome dela significa ânima. Ela nos anima. Nós temos, na verdade, duas almas, assim como duas consciências. O ser humano tem uma alma natural, que anima o ser natural e que orienta toda essa estrutura de personalidade quádrupla para os processos naturais. Todo o processo de desenvolvimento da criança à vida adulta é um processo orientado pela alma natural. Bem, além da alma natural, nós temos uma alma divina. E essa alma divina que nos referimos ao princípio divino dentro de cada um de nós é o ponto de mutação do nosso sistema. O final do processo espiritual, e aqui eu vou precisar virar essa página, vamos ver se eu consigo. O final desse processo espiritual, aqui, Érica,
e todos que nos escutam, é quando o espírito consegue estabelecer uma ligação concreta com a personalidade humana. Quando isso se dá, o processo espiritual houve um renascimento total estrutural. Então, vou fazer um desenho aqui, vou tentar fazer um desenho, porque eu não sou um bom desenhista, mas vou tentar, para ver se a gente consegue compreender além das palavras. Mas você precisa me ajudar, porque eu não desenho muito bem, eu vou tentar. Todas as tradições espirituais falam no ovoide, no microcosmo. O ser humano original é um ser, é um campo magnético que nós chamamos de microcosmo. O nome não é gratuito. O nome tem todo sentido. É como se todo o cosmos estivesse presente nesse pequeno universo, nesse pequeno mundo. Nós somos como que um planeta dentro desse microcosmo. O que nos caracteriza fundamentalmente? Isolamento. Nós somos um ser isolado, sozinho com os nossos sentimentos, nossos pensamentos e a nossa forma de agir, buscando compreensão, carinho, reconhecimento. Bem, essa é a alma natural. A alma divina nos quer propiciar uma mudança estrutural do nosso sistema, que para que possa ser realizada, precisa mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Quando a alma consegue orientar e nós, como personalidade natural, nos submetemos aos desígnios da alma e mudamos, realizamos o que chama mudança fundamental, uma mudança fundamental essa mudança fundamental, que é uma mudança estrutural, ela muda, literalmente, como o nome diz, a nossa estrutura anímica e cria uma estabilidade. E a alma ela pode ser um princípio, uma semente, mas pode ser uma consciência e pode ser uma veste. Na verdade, o processo de desenvolvimento da alma com a nossa personalidade, é exatamente isso. A semente, uma nova consciência e uma nova veste que reestrutura o sistema como um todo. A partir dessa reestruturação, a alma guia os processos do nosso sistema. Então, o espírito, a força divina, reconecta de novo esse microcosmo que estava isolado a partir de um princípio egóico individualizado, reconecta a ideia divina. Então, o microcosmo, toda a estrutura microcósmica, a partir de uma renovação propiciada pela alma, ele se renova. E a característica fundamental é o seguinte: toda consciência cósmica, toda percepção de individualidade, ela deixa de ser o que era. Ela passa a ser o que a gente simbolizou aqui na cruz. Uma ligação do espírito, ou seja, do fogo da própria eternidade, com a natureza. Por quê? Porque a manifestação divina no homem é uma necessidade e parte do plano de Deus para libertar. Não só o homem, mas toda a humanidade. E essa forma de libertação da renovação cristã é uma renovação a partir da humanidade. Então, o Espírito é a força divina original que precisa se manifestar como uma consciência cósmica universal, mas só pode se manifestar a partir do momento que a alma estabelece uma morada no sistema e começa a controlar, ou melhor, guiar o sistema. O sistema deixa de ser guiado pela consciência egóica, egoísta, e passa a ser guiada pela alma. E a alma, ela não é suficiente para realizar esse processo. Ela é parte do processo. Por isso que a consciência anímica, ela é necessária, mas ela não é suficiente. E por isso que a escola
da Rosa Cruz Aura é uma escola espiritual da Rosa Cruz Aura, não uma escola anímica da Rosa Cruz Aura. É preciso que os alunos da Rosa Cruz Aura, os candidatos a esse processo iniciático, avancem além da condição anímica, que é uma condição belíssima e elevada, mas não é a condição suficiente. Ela é a condição necessária. Obrigado, Érica, pela sua pergunta. O Tiago de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. O Pentecostes tem algo a ver com essa transformação? Qual o papel do sangue nessa iniciação? E ele também fez uma outra pergunta. Tiago, obrigado, Tiago, pela sua pergunta. Pelas suas duas perguntas, na verdade. Muito obrigado. Essa nova forma de pensar, de sentir e de agir caracteriza uma troca de alma ou uma renovação da alma já existente? É interessante que você fez duas perguntas, que uma diz respeito à alma e outra diz respeito ao espírito. Interessante, e de alguma forma a gente conversou aqui, mas eu vou tentar apresentar de uma forma diferente, usando as suas palavras, tá, Tiago? O Pentecostes tem algo a ver com essa transformação? Qual o papel do sangue nessa iniciação? Pentecostes é isso. Quando nós conhecemos a história dos evangelhos, as passagens evangélicas, Jesus diz, é preciso que eu vá para que venha um Consolador, ou seja, o Pentecostes. E aí, isso tem sentido, absoluto sentido, quando nós observamos esse evangelho vivo da verdade em nós mesmos, como estados de consciência. A primeira fase do processo iniciático é a consciência João. É aquela consciência que a gente pode considerar como uma consciência moral, racional, que vislumbra a necessidade de reconectar-se com a ideia original, ou seja, com a alma, e usando as palavras do Evangelho, com a consciência de Jesus. A alma é chamada nas tradições, na literatura dos evangelhos, de consciência Jesus. A consciência Jesus, ela segue todo o seu caminho, e é esse o caminho que o Jesus histórico segue, mas que tem uma representatividade profunda na nossa vida concreta. Todo o processo que a gente chama de endura, os cátaros chamavam de endura. Os cátaros foi um grupo do sul da França, uma escola espiritual, assim como a Rosa Cruz Áurea, a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, que viveu no sul da França. Os cátaros falavam na endura, que é esse caminho endurístico da consciência Jesus, reformando todo o sistema humano. Quando ela chega ao ápice, nesse momento tríplice, é preciso que venha um Consolador. E o Consolador é a manifestação do Espírito. Então, a consciência Jesus também morre, assim como a consciência. Se você conhece um pouco os evangelhos, é muito interessante isso. A consciência João, ela morre. A morte aqui, na verdade, a gente tem que compreender de uma forma bem elevada. É uma transmutação, é uma entrega. Porque, na verdade, o ser humano realizando esse processo, ele o realiza em vida. Esse processo não é passível de ser realizado pós-mortem. Ele precisa ser realizado em vida. Por isso que esses estados de consciência são como mudanças do nosso estado de consciência. Fazendo uma analogia muito simples, quando nós somos criança, nós pensamos como criança. Quando adolescente, como adolescente. Quando a pessoa madura. Mal comparando, esse processo é assim. Existe uma consciência João, existe uma consciência Jesus, e existe uma necessidade de manifestação do Pentecostes, essa consciência espiritual. E o sangue tem um papel nessa iniciação? Com certeza. Uma das manifestações e veículos de manifestação da alma é pelo sangue. O sangue, esse processo espiritual concreto, ele se manifesta no corpo físico também. Nas nossas glândulas. As glândulas têm um papel no processo espiritual. Nós não exercitamos as glândulas. Nós não forçamos, por meio de respiração ou qualquer outro tipo de exercício, que as glândulas se manifestem de uma determinada forma. Mas nesse processo de contato com essa consciência alma, existe uma modificação do sangue, sim, e da consciência e dessas glândulas. Então, sim e sim para as suas duas perguntas. E a segunda que você fez diz o seguinte: essa nova forma de pensar, sentir e agir caracteriza uma troca de alma
ou uma renovação da alma já existente? Essa pergunta é muito boa. Exatamente essa é a questão fundamental. É a velha que melhora ou uma nova que nasce? Esse é o ponto nevrálgico da questão. De fato, existe uma convivência dual. A velha consciência, com seu aspecto tríplice, ela não morre imediatamente. Ela convive e aceita, em certo sentido, um processo de purificação, de pensar, sentir e agir, que significa uma neutralização. Nós temos 3 formas fundamentais de agir: atraindo, repelindo ou neutralizando. Essas são as 3 fundamentais formas de pensar, sentir e agir. Fisicamente isso é óbvio, em termos de pensamento é mais sutil, mas a gente sabe que é óbvio. Em termos de sentimento, tem pessoas que nós repelimos imediatamente com sentimento. Outras tentamos atrair, mas existe um ponto neutro, que permite a manifestação, que aqui, como você falou, de uma nova estrutura para o velho. O velho, a velha alma, ela é fundamental, ela precisa neutralizar. Ela precisa reconhecer, e essa é a consciência joanina, simbolicamente, quando ela entrega a cabeça. Entregar a cabeça, simbolicamente, significa neutralizar. Mas a neutralização não pode ser algo forçado. Daí uma sutileza de aprendizado desse processo espiritual. Mas a nova, ela tem que nascer. Uma nova, absolutamente nova, de uma raiz nova. E essa raiz nova é essa consciência da alma. Então essas duas, a velha em um processo de neutralização e a nova em um processo de desenvolvimento. Não há espaço vazio. Logo, quando nós neutralizamos por um processo que não é um processo forçado, porque se ele for um processo forçado, nós somos igual a Coca-Cola que sacode, daqui a pouco explode. A força de vontade, ela cria uma tensão profunda mais à frente. Não é isso. É sutil, aparentemente sutil, mas é real e concreto na realidade. Por isso que nós vamos aprender esse processo iniciático, sabe aonde? Na vida, na nossa vida diária. Não é em outro lugar. É na nossa vida real e concreta, na única vida que a gente dispõe de forma concreta. Lá, nós vamos perceber como nós agimos, como nós sentimos e como nós pensamos. O grande drama humano é que ele tem máscaras. Uma máscara para a religiosidade, uma máscara para a profissão, uma máscara para a vida afetiva, e, de repente, num processo espiritual, existe o autodesmascaramento. A gente se reconhece e aí vê. Só tem um jeito de agir com essa produção intensa de máscaras que nós somos. Neutralizar. E aí, quando a gente neutraliza, a gente faz o fundamento que é a necessidade humana. O ser humano é um só. O ego nos multiplica em vários seres. Para quê? Para que possamos ser queridos, aceitos, necessários, para que não morramos, para que todo mundo lembre da gente e preferencialmente com carinho. E esse é um drama humano. Porque, no fundo, é uma doce ilusão. Ou uma amarga ilusão. Porque ele não é sustentável. Assim como a natureza, a utilização da natureza não é sustentável, a utilização desses aspectos da personalidade, elas não são sustentáveis. É preciso um outro fundamento. Por isso que esse velho, ele tem que se entregar ao novo. Ok? Obrigado pela pergunta, pelas duas perguntas. Uma pergunta do Paulo, do Rio de Janeiro. Se os 4 corpos do ser humano são perecíveis no processo da escola, o que é iniciado? Se os 4 processos do ser humano são perecíveis no processo da escola, o que é iniciado? Então, o processo da escola ele não encerra esses 4 corpos. Ele não... Paulo, obrigado pela sua pergunta, muito boa pergunta. Eu vou deixá-la aqui para ler ela de novo. Mas os 4 corpos, no processo da escola, eles não morrem. Como eu havia falado anteriormente. Eles são importantes
Porque é preciso, se nós simplesmente, e essa tua questão é fundamentalmente lógica, se nós morrêssemos como personalidade, como que é possível realizar esse processo em vida? Não é possível. É preciso ter uma base para esse processo ser realizado. E essa base, por incrível que pareça, somos nós mesmos, com a nossa estrutura. Mas se a nossa estrutura, ela, de forma consciente, ela se aquieta, ou seja, se neutraliza, naturalmente nós abrimos espaço para um novo estado de consciência se manifestar. Por isso que eles não são perecíveis, eles são substituídos. Então, a melhor palavra que expressa esse processo não é uma morte e uma vida. Não. É um processo de substituição. E esse processo de substituição, e a gente pode perceber isso de forma muito concreta. Imagina você, por um processo da sua vida espontânea, você começa a perceber as coisas de forma diferente. Quando a gente percebe as coisas de forma diferente, tudo muda ao nosso redor, não é verdade? Tudo muda ao nosso redor. Se a gente se abre à experiência, se a gente age como uma criança, por isso que também, simbolicamente, é dito que o reino de Deus é para as criancinhas no sentido de um estado de consciência puro, que está aberto à experiência. Se aquele ser humano está aberto à experiência, sem toda uma carga de pré-ideias, pré-conceitos, mas no processo de autorrevolução, que reconhece que nós somos assim mesmo, mas precisamos mudar, e esse processo só se dá a partir de uma neutralização, é possível uma convivência desses dois seres. Então não é que esse vai morrer, vai perecer nesse processo. Ele vai sofrer uma modificação. Por isso que na Rosa Cruz Áurea a gente usa muito uma passagem que diz, que é a passagem exatamente do Evangelho, que diz que é preciso que ele diminua para que essa nova consciência cresça. É preciso que a consciência eu diminua para que essa consciência alma se desenvolva no sistema. E essa é a verdadeira revolução humana. Obrigado pela sua pergunta. O Dog, aqui não diz de onde ele é, mas passar por uma crise espiritual, pergunta, tá? Obrigado, meu amigo. Passar por uma crise espiritual é condição fundamental para a evolução humana. Sem passar por ela, o ser fica estagnado? Muito excelente questão. E tem duas questões aqui que eu vou abordar na tua pergunta, tá? Uma que você diz, é necessário passar por uma crise espiritual? Primeiro eu vou responder que não. Não é necessário, tá? Em segundo, é fundamental para a evolução humana? E aí a gente vai falar um pouquinho que isso não é, esse processo de mudança estrutural, esse renascimento estrutural, esse processo iniciático, ele não é uma evolução. E sem passar por ela o ser humano fica estagnado? Essa pergunta, se o ser humano fica estagnado, ela é difícil e cada um de nós precisa responder para si próprio. Mas o que a gente precisa entender em primeiro lugar, não existe uma condição definida para uma manifestação de um início de um processo espiritual. Nós estamos vendo num momento que as crianças estão nascendo questionando a vida. Os pequenininhos já apresentam questionamentos profundos sem uma crise existencial. Como que se eles nascessem com uma lógica muito clara de busca da verdade. Da verdade. Qual o objetivo fundamental dessa vida? O que está por trás das ilusões? Nós vivemos um mundo recheado de paramentos que fogem à lógica da realidade. Essas crianças, elas não passaram, provavelmente, por uma crise existencial, mas elas já vêm com uma necessidade de existir de forma concreta. De uma maneira geral, as pessoas, algumas sofrem que a gente não precisa nem chamar de crise existencial, mas um pequeno choque, uma pequena tirada do lugar. É como se a gente, de repente, começasse a perceber as coisas diferentes. Alguns, isso é uma crise profunda, outros, algo mais leve, mas todos são como aquele filme Matrix.
Parece que a pessoa pensa de forma diferente depois de tomar a pílula vermelha. Acho que é vermelha, eu sempre confundo a pílula, mas eu acho que é vermelha. Ou seja, é como se nós tivéssemos recebido um convite para um processo iniciático e esse processo fosse aceito pela nossa própria consciência. Não necessariamente com uma crise. Não necessariamente com uma crise. Inclusive, o objetivo de uma escola espiritual é exatamente esse. Acolher aqueles buscadores, apoiá-los, dar instrumento de trabalho para aqueles buscadores, sem que eles precisem entrar numa crise, que inclusive oferece riscos para cada um. Quando começa a se vislumbrar a necessidade de uma busca profunda, que se busque. E quando se busca, que se encontre essa busca. Por isso, uma escola espiritual é um ambiente que dá essa condição para aqueles buscadores, para que eles não precisem sofrer essa ruptura quase de uma crise existencial. E aí você falou para a evolução humana. Na verdade, quando a gente fala em evolução humana, a gente tem que fazer uma reflexão. Cada um de nós precisa fazer uma reflexão. A sensação que a gente tem, se a gente fizer uma reflexão muito sincera, é que o ser humano ele parece um hamster. Nós, a gente fala o ser humano, parece que a gente está deslocado, né? Nós nos sentimos às vezes, ou nós reagimos como um hamster, que fica girando com aquela rodinha, às vezes muito rapidinho, às vezes devagar, às vezes cansado, mas está sempre correndo ao redor dessa rodinha. Essa rodinha não é evolução. O ser humano não tem condição de realizar uma evolução, porque ele precisa de uma ruptura. E aí, eu concordo com você. Bem, se não é uma evolução tranquila, é uma ruptura, logo uma crise existencial. Sim, não deixa de ser uma crise. Mas o que eu queria ressaltar é exatamente que essa crise, ela não necessariamente é tão profunda a ponto de abalar uma estrutura. Ela pode ser uma percepção. Uma passagem muito bonita que mostra que todos nós, sem dúvida nenhuma, já vivemos isso em determinados momentos da nossa vida. Uma passagem muito bonita, se vocês também quiserem ler os evangelhos, mas o evangelho de Buda também fala nisso, quando Buda toma consciência dos 3 grandes problemas, que é a morte, a doença e a velhice, mas também Paulo, né, o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, ele tem aquela iluminação. Nós somos iluminados nesse momento de necessidade de busca espiritual. Iluminados. É como que essa consciência da alma, que pulsa o tempo todo para nós, ela em determinado momento, porque nós abrimos um pouquinho e nos acalmamos um pouquinho, ela falasse mais forte para nós. Às vezes uma profunda crise existencial, às vezes uma profunda reflexão existencial, mas as crianças estão aí para provar para a gente que não precisa disso. Obrigado. Andréia. Andréia colocou uma passagem que me pareceu uma passagem bíblica, entre aspas, por isso a pergunta. Senhor, como faço para nascer de novo? Tá. A passagem de Nicodemos, provavelmente. Muito interessante essa lembrança. Acho que é isso que você está se referindo, mas eu vou partir dessa ideia, porque é uma ideia que é bem interessante. Por que da água e do Espírito? Seria indicação da era de peixes à era de aquários? Então, são 2 questões. Então, eu vou pegar essa passagem, que é uma passagem bem legal. Eu estou falando demais do Evangelho, mas tem várias tradições, mas essa acaba que surge mais em algumas ideias. Tem uma passagem muito interessante, que Jesus, essa consciência Jesus, mas a gente pode imaginar um Jesus histórico, ele entra em contato com um senhor poderoso da época, que chamava Nicodemos. E Nicodemos entra em contato com Jesus e pergunta a ele o que é preciso para encontrar o reino de Deus. Aí Jesus fala, é preciso renascer. É preciso nascer. Aí Nicodemos, um homem poderoso da época, muito inteligente, fala, como é possível renascer? Vamos voltar para a barriga da mãe? Aí Jesus, de forma um pouco irônica, fala, se você é um poderoso aqui nesse mundo e não entende essas questões, quem vai entender? Uma certa ironia, né, naquele que escreveu aquela passagem. Então, de fato, é preciso renascer. E aí você coloca aqui, por que da água do Espírito? Seria indicação da era de peixes para aquário? Não.
o simbolismo da era de peixes para aquários, eu vou falar primeiro disso, depois eu falo da água do espírito. São eras cósmicas que a gente vive em momentos cósmicos de manifestação atmosférica que impacta toda a humanidade. Na era de peixes, nós vivemos, né, o apogeu da forma. Tanto é que hoje, o que a gente vive hoje de forma muito concreta na era de aquários é a fragmentação da forma. O que está causando, em certo sentido, muita angústia naqueles que ainda têm uma consciência muito focada em peixes. Sentem uma necessidade profunda de bases sólidas para viver a vida. E a vida cada vez mais vai ser uma vida sem essas estruturas bem delineadas da era de aquários. Mas da água para o espírito é exatamente essa ideia que a gente está falando, André, obrigado de novo pela pergunta, a ideia que a gente está falando desse momento, desses estados de consciência. O estado de consciência da alma, dessa alma que tem condição de uma semente, ou seja, de um chamado, se transformar numa consciência e, a partir dessa consciência, se transformar numa veste. E do espírito, que faz a ligação com essa estrutura que a gente pode chamar de uma estrutura completa microcósmica. Então, é da água para o espírito nesses dois movimentos. E a gente sempre vai perceber, sempre três nessas histórias, que são exatamente esses três momentos do processo iniciático cristão. O processo do ser humano que toma consciência da necessidade de libertação. Quando avança para o estado de consciência da alma, ele é animado, alma, para um novo momento que busca beleza, pureza, e o espírito, que ele se torna um cavaleiro do Graal, simbolicamente, que faz a revolução estrutural de todo o sistema. Tá bom? Obrigado. Mais uma pergunta do Gabriel de Lages, de Santa Catarina, do Lauro, de Patos de Minas Gerais. Como é feita a iniciação na Rosa Cruz Áurea? Como é feita a iniciação da Rosa Cruz Áurea? Gabriel e Lauro. Exatamente assim como a gente está falando. Não tem nenhum mistério além desses. Exatamente assim. É a partir de um processo que a gente chama de autoiniciação. Ele começa no autoconhecimento. E é o que a gente falou ao longo da nossa conversa de hoje. Esse autoconhecimento nos leva e deve levar. Porque o autoconhecimento, às vezes, nos leva para um labirinto de ficarmos pensando como nós sentimos, como nós agimos, como nós percebemos, e ficamos nesse labirinto fechado em nós mesmos, sem colocar luz no ser. Muito pelo contrário. Preso na sua forma e na sua complexidade de sempre. Só que refletindo como num quarto de espelhos. Você imagina o que é viver num quarto de espelhos. A nossa imagem refletida em todo esse quarto. Esse processo do autoconhecimento não é a proposta da Rosa Cruz Áurea. O processo de autoconhecimento proposto pela Rosa Cruz Áurea, que é a forma como a iniciação é realizada na escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, é exatamente o autoconhecimento, a autoiniciação em que nós buscamos, sem cessar, um claro conhecimento do ser divino dentro de cada um de nós. Esse potencial de força, essa consciência que nos toca. Para falar a verdade, a iniciação ela está presente na humanidade como um todo. Ela não é uma posse de um pequeno grupo, de um grande grupo de pessoas que tem acesso a um caminho definido. Não. A iniciação ela vem sendo realizada e nós chamamos de despertar coletivo. A humanidade está despertando de forma poderosa. E o que significa despertar? Perceber a vida como ela é. Como no show de Truman, como no filme Show de Truman, em que Truman percebe a vida como ela é. As pessoas estão percebendo cada vez mais. Ainda estão se debatendo como no Poço de Cristão Rosa Cruz. Mas essa fase vai passar. Essa fase de, a partir desse momento de reconhecimento da vida como ela é, vai gerar uma revolução. E já vem gerando uma revolução, tanto é que as crianças já vêm de uma maneira diferente. E essa revolução é a revolução do renascimento cristão, que é reconhecer, e essa é a chave, reconhecer dentro de nós o princípio divino. Reconhecer dentro de nós o novo, e não ficar girando em torno do velho. Obrigado, Gabriel e Lauro, pela pergunta.
Amigos, temos mais uma pergunta para encerrar. Já são 9 horas. O Tiago de Santa Maria fez outra pergunta aqui, Rio Grande do Sul. Ser iniciado significa nos deparar com maiores situações de sofrimento a fim de rompermos o ego? Ou, ao nos tornarmos iniciados, significa que rompemos com esse sentir e sofrer inerentes ao ser humano? Tiago, excelente pergunta. Existe um aspecto fundamental, e a gente vai responder a você e vamos encerrar essa palestra, tá? Do processo espiritual. O ser humano, ele só é capaz de ser verdadeiramente feliz, ter contato com a felicidade, vencer o sofrimento, quando ele reconhece esse princípio divino dentro dele. O sofrimento, para encontrar esse princípio divino, advém muito mais do nosso condicionamento ou das nossas projeções do que vem a ser isso, ou seja, da busca pré-concebida do que de uma busca aberta. Uma busca sincera, aberta, ela não causa um sofrimento. Ela causa uma revelação. É claro que em determinados momentos no processo de autoconhecimento, desse ser divino dentro de nós vamos ser defrontados com questões nossas que vão nos causar algum tipo de dor. Mas não uma dor por si só. Uma dor que cauteriza. Uma dor que nos ensina, que nos revela de forma concreta as nossas partes mais obscuras que nem sempre a gente gostaria de ver. Mas a gente precisa ver. A gente precisa reconhecer a nossa profundidade. E a partir dessa coragem, por isso que todos vocês, todas as pessoas que sinceramente estão buscando um caminho espiritual, todos esses são, de fato, pessoas corajosas. Vem do coração a coragem. São pessoas que têm a coragem de perguntar, de questionar. E é a partir desse impulso da coragem que a gente tem condição de buscar o novo. Porque cá entre nós, Tiago, muito sinceramente, sofrimento é ficar girando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 2, 3, 4, nessa repetição que a gente já percebeu que é uma repetição. Esse jogo de altos e baixos, a gente já percebeu. Isso é sofrimento. Ficar preso nisso e aceitar isso como a única condição de vida é sofrimento. Mas, se essa consciência desperta, nós acessarmos ela, nós vamos viver sim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como cada dia um dia único, um dia belo, um dia puro, um dia elevado. Essa é a promessa divina. Esse é o plano de Deus. E esse é o caminho que todos nós podemos traçar na nossa vida diante desse momento cósmico que a gente está vivendo. E esse é o convite que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea tem a fazer a todos vocês, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês.